Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física, segunda aula do conteúdo de velocidade escalar média. Na aula anterior nós definimos esse assunto e resolvemos 4 questões. A proposta deste vídeo é resolver mais 5 questões desse assunto, questões um pouquinho mais difíceis que da aula anterior. Se você está interessado numa questão específica, pesquisou na internet e achou nosso vídeo, basta navegar aí pelo vídeo, o vídeo está dividido em capítulos, ou então vai direto na descrição do vídeo, que você pode encontrar a questão que você quer. Agora, se você quer estudar com a gente mesmo, assista a nossa primeira aula se ainda não assistiu e faça o download da apostila. Lá na apostila estão todas as questões que eu estou preparando e aí você pode tentar fazer e depois assistir o vídeo como você quiser, beleza? Então vamos para a resolução. Bom, pessoal, na quinta questão ele fala de um ônibus que primeiro percorreu 480 km com uma velocidade de 60 km por hora, velocidade média. Depois, ele vai fazer mais um trecho de Curitiba a Florianópolis. Agora ele vai andar 300 km, só que agora um pouco mais rápido, com a velocidade média de 75 km por hora. Nós temos a velocidade média de períodos isolados, da primeira etapa da viagem e da segunda etapa da viagem. Ele quer saber a velocidade média do percurso inteiro. Então, ignorando o que aconteceu de ele primeiro andar com 60, depois com 75, qual é a velocidade média do período todo? Para resolver uma questão de velocidade média, nós precisamos, para achar uma velocidade média, a gente precisa do deslocamento do veículo. A gente sabe que ele se deslocou 780 km, beleza. Mas eu não sei ainda quanto tempo ele gastou. Então, qual é a proposta aqui? Eu vou calcular quanto tempo ele gastou no primeiro percurso, depois eu calculo quanto tempo ele gastou no segundo percurso. Então, vamos lá. Pensando no primeiro percurso, veja, velocidade média 1, porque eu estou pensando na primeira etapa da viagem. Aí o deslocamento na primeira parte da viagem e o tempo gasto na primeira parte da viagem, que é o que eu quero descobrir. A velocidade média já nos é dado enunciado, é 60. O deslocamento na primeira etapa é 480 km. O que eu não sei ainda é quanto tempo foi gasto para isso. É o que nós estamos em busca. Então veja só o que eu fiz aqui, gente. Aqui eu tenho uma igualdade de frações. 60 dividido por 1 igual a 480 dividido por ΔT1. Isso aqui que eu vou falar é importante, eu vou fazer muitas vezes nesse vídeo, então presta atenção. Olha só, se você fosse fazer passo a passo, você teria que multiplicar cruzado. 60 vezes ΔT1 igual a 1 vezes 480. Aí o 60 estaria multiplicando, passaria dividindo. É mais fácil fazer o seguinte, quando eu tenho igualdade de frações, eu posso trocar a posição dos valores em forma de x. Então, por exemplo, 481 está em cima, eu poderia jogar ele aqui para baixo. Mas eu vou fazer o contrário. Vou pegar o 60 que está aqui, vou jogar aqui para baixo, e o ΔT1 que está embaixo, vou jogar ele para cima. Então vai ficar ΔT1 igual a 480 dividido por 60. Então eu posso trocar em forma de x. Lembra que tem o número 1 embaixo do 60, por isso que eu estou falando essa ideia de ficar em cima. Tá? Então troca eles de posição. Então, o tempo gasto na primeira etapa é 480 sobre 60. De cara eu corto os zeros, fica 48 sobre 6. Aí eu divido, né? 48 sobre 6 é igual a 8, ou seja, ele gastou 8 horas na primeira etapa da viagem. O mesmo raciocínio eu aplico para a etapa 2. Né? Velocidade média 2 igual ao deslocamento 2 dividido pelo tempo 2. Velocidade média, a questão diz que é 75 km por hora. O deslocamento ele diz que é 300 km. De novo, eu vou fazer aquela troquinha, vou jogar o ΔT para cá e puxar o 75 aqui para baixo. Então, vai ficar assim, ΔT2 igual a 300 dividido por 75. Fazendo essa divisão, eu encontro 4 horas. Ou seja, toda a viagem durou 8 horas mais 4, 12 horas de viagem. Então, agora eu vou olhar para a viagem como um todo, sem me preocupar com o que aconteceu no meio do caminho. Então, agora o que eu vou fazer? A minha velocidade média de toda a viagem vai ser o quanto foi a locomoção do carro no trecho 1 mais o trecho 2, dividido pela soma do tempo 1 mais o tempo 2. Então, 480 mais 300, e embaixo eu tenho 8 mais 4. Ou seja, esse carro andou ao todo 780 km e gastou 12 horas. Fazendo essa divisão, eu encontro 65. Então, a velocidade média do carro em toda a viagem é 65 km por hora. Questão 6.
A velocidade escalar média de um móvel durante a metade de um percurso é 30 km por hora. E esse mesmo móvel tem a velocidade escalar média de 10 km por hora na metade restante. Então, o que aconteceu? Um objeto, né, um móvel, ele viajou. Metade da viagem ele viajou com 30 km por hora de velocidade. Na segunda metade ele viajou com 10 km por hora de velocidade. Usando só a fórmula que eu ensinei lá na aula teórica, isso aqui dá um cálculo gigantesco, beleza? Então é bom que você guarde essa fórmula aqui, que eu vou mostrar agora, porque ela é muito útil, porque é muito comum essas questões, onde o veículo, metade da viagem anda com velocidade e a outra metade com outra velocidade. Se não fosse questão de metades, essa fórmula não se aplicaria, beleza? Mas guarda ela aí, porque ela é muito comum. Então, velocidade média é igual a 2 vezes a velocidade 1 vezes a velocidade 2, dividido pela soma das velocidades. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 2 vezes. A primeira metade da viagem foram 30 km por hora e a segunda 10 km por hora. Se em cima eu multiplico, embaixo eu vou somar. 30 mais 10. Primeira velocidade, segunda velocidade. 2 vezes 30 dá 60. 60 vezes 10 dá 600. Né? E aí 30 mais 10, no caso aqui, dá 40. Aqui você pode cortar os zeros, fica 60 sobre 4. 60 sobre 4 é 15. Então a velocidade média no todo é 15 metros por segundo. Questão 7. A velocidade de crescimento dos fios de cabelo de uma pessoa é de aproximadamente 1,5 cm por mês. Suponha que Júlio, que tem 1,80 m de altura, deseja ter os cabelos bem compridos de forma que ele chegue a encostar no chão quando ele estiver em pé. Calcule quantos anos, no mínimo, Júlio tem que ficar sem cortar os cabelos até conseguir o seu objetivo. Então vamos lá. Nós temos que fazer a seguinte coisa, calcular a velocidade média, né? Na verdade, não calcular a velocidade média, porque eu já tenho a velocidade média. Eu vou calcular o tempo usando a fórmula da velocidade média. Então, veja só. Aqui eu tenho a velocidade média de crescimento do cabelo é 1,5. Então, aqui está, 1,5. Aqui, presta muito atenção. O deslocamento da ponta do cabelo, né, no caso, é 1,80 m. Só que aqui, como a velocidade média está em centímetros por mês, aqui eu tenho que transformar 1,80 m em centímetros. 1 metro, gente, tem 100 centímetros. Então, 1,8 vezes 100 vai dar 180. Então, o cabelo terá que crescer 180 centímetros. E aí, aqui embaixo, eu tenho o tempo necessário para que esse cabelo cresça esses 180 centímetros. Bom, aqui que eu vou fazer? Vou pegar o ΔT e jogar aqui para cima, e 1,5 eu vou jogar aqui para baixo, igual eu fiz nas questões anteriores. Então, olha só, ΔT igual a 180 dividido por 1,5. Primeira coisa que eu faço é acabar com a vírgula. Então, como tem 0,5 aqui, preciso multiplicar por 10 em cima e embaixo. Então, em cima não tem vírgula, coloco um zero na frente, vira 1.800. O 1,5 vira 15. Então, multipliquei por 10 em cima e embaixo. 1.800 dividido por 15 vai dar 120. 120 o quê? Aí você tem que lembrar, a velocidade média está em centímetros por mês. Então, o tempo aqui vai ser em meses. Então, ele vai precisar de 120 meses para que o seu cabelo chegue lá no chão. E o que mais? Além disso, eu preciso transformar isso em anos, porque ele pede aqui em anos. Quantos anos no mínimo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que lembrar aqui, 120 meses para transformar em anos, eu multiplico por 12, porque um ano tem 12 meses. Então, 120 dividido por 12 é igual a 10. Ou seja, ele precisa ficar 10 anos, pelo menos, sem o cabelo crescer, para que esse cabelo vá bater lá no chão. Um carro viaja 90 km de Atibaia, São Paulo, a Cambuí, Minas Gerais, parando durante 30 minutos num posto à beira da estrada, para refeição e abastecimento. De Atibaia até o posto gasta 1h30, fazendo o percurso do posto a Cambuí em mais 30 minutos. Calcule a velocidade escalar média do carro nessa viagem. Então, o carro ele vai viajar de Atibaia a Cambuí. Nesse processo, ele viaja um tempo, para no posto e depois termina a viagem. Velocidade média não quer saber se parou, se andou mais devagar. Ele quer saber
o conjunto da obra, beleza? Então nós vamos usar aqui, ó, velocidade média é quantos quilômetros ele andou dividido por quanto tempo ele gastou para fazer essa viagem. Qual foi o deslocamento dele? 90 quilômetros, né? A viagem toda dura 90 quilômetros. Quanto tempo ele gastou? Gastou 2 horas e meia. De onde é que eu tirei isso? Em primeiro lugar, ele anda 1 hora e meia, para no posto por 30 minutos, então 1 hora e meia com meia hora dá 2 horas. E aí, então, para terminar a viagem, ele gasta mais 30 minutos, então é 2 horas e meia, então é 2,5 horas. Continuando, bom, tem que acabar com a vírgula, então multiplica por 10 em cima e embaixo, fica 900 sobre 25. Isso vai dar o quê? 36 km por hora. Então, a média do carro é 36 km por hora. Não significa que ele ficou viajando nessa velocidade, mas é a média da viagem inteira. Ou seja, se ele fosse fazer a viagem todinha sem parar, para gastar ao mesmo tempo ele tinha que andar com 36 km por hora. Nona questão. Um carro com uma velocidade de 80 km por hora passa pelo quilômetro 240 de uma rodovia às 7 horas e 30 minutos. A que hora esse carro chegará à próxima cidade, sabendo-se que ela está situada no quilômetro 300 da rodovia? Então vamos lá. Velocidade média igual a deslocamento dividido pelo tempo. O que é que nós temos? Que a velocidade média é 80 km por hora, que o deslocamento será um deslocamento de 60 km. Professor, eu não vi isso. Ó, o que é o deslocamento, gente? A posição final menos a posição inicial. A posição inicial final dele é o quilômetro 300. A posição inicial é o quilômetro 240. 300 menos 240, no caso, vai dar 60. Quer deixar mais esclarecido para você estudar? Anota num cantinho aqui, ó. ΔS igual ΔS2 menos ΔS1. Aí, igual 300 menos 240. Igual a 60. Beleza? Quanto tempo é, então, necessário para fazer essa viagem de 60 km com uma velocidade média de 80 km por hora? A mesma ideia que eu estou seguindo aqui no vídeo inteiro. O ΔT vem aqui para cima e o 80 vem aqui para baixo, no lugar do ΔT. Então, vai ficar assim. ΔT igual 60, aí passou 80 para baixo, dividido por 80. Bom, essa divisão vai dar 3/4. Como? Corta 0 com o 0, aí fica 6 sobre 8. Aí dá para dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. 6 por 2 dá 3, 8 por 2 dá 4. Então, ele vai gastar 3/4 de hora. Mas o que são 3/4 de hora? 3/4 de hora são 45 minutos. Professor, como é que eu faço esse cálculo de cabeça? Pensa comigo. O que é 1/4 de hora? Uma hora tem 60 minutos. Então, a quarta parte de uma hora é 15 minutos. A hora é composta por 4 intervalos de 15 minutos. Não é isso? 60 minutos. 4 vezes 15, 60. Então, 1/4 é 15 minutos. 3/4 é 3 vezes 15. No caso, 45. Lá vai a dica para você. Meia hora é bom que você saiba. 1/3 de hora, 1/4 de hora. Não perca essas coisas aí, tá? 1/6 de hora, 1/5 de hora. É bom que você faça esses cálculos mentais. Então vamos lá. A chegada dele. Ele saiu 7 horas e 30 minutos. Aí vai gastar 45 minutos nessa viagem. Então quanto que vai dar? Ó, 45 minutos tem 30 mais 15, não é isso? Ó, 7h30 mais 30 minutos vira 8 horas. 8 horas. Aí falta ainda mais 15 minutos. Então ele vai chegar 8h15. Beleza? Então é isso aí. É isso aí, pessoal. Lá se foi mais uma aula. Espero ter sido útil. Baixa aí a nossa apostila, beleza? E bons estudos para você.